Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Assuntos Jurídicos. Meu nome é Albert e sou advogado e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre os aspectos jurídicos que uma traição pode gerar. Antes disso, eu gostaria de já pedir o seu like, pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você ajuda a fortalecer este trabalho e a incentivar a produção de novos vídeos. Pois bem, provavelmente vocês devem estar acompanhando essa polêmica envolvendo o ex-casal Arthur Aguiar e Mayra Cardi, onde ela jogou tudo no ventilador e expôs as motivações para o fim do relacionamento. E dentre os motivos está a prática de uma série de traições por parte dele. Diante da repercussão, achei interessante trazer para vocês os aspectos e consequências jurídicas desta prática. Sendo assim, vamos ao vídeo. Pois bem, meus amigos, quais as consequências jurídicas de uma traição? O divórcio é um dos principais temas dentro do direito de família. Nenhum divórcio é tranquilo, mas a separação por traição envolve fatores ainda mais sensíveis no âmbito pessoal. Normalmente, a descoberta de uma traição leva a sentimentos ligados à noção de injustiça e é comum que se espere uma reparação por meio de via judicial. No entanto, na prática, a lei brasileira não tem o fim de proporcionar vingança. Existem, de fato, algumas maneiras judiciais de agir para tentar compensar os danos sofridos, mas elas não devem ser interpretadas como um intuito de uma revanche. Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês as consequências legais do adultério e quais são as diferenças entre separação por traição e outros tipos de separação, assim como quais são os cuidados necessários para não cometer exageros quando, infelizmente, você passar por isso. Albert, trair é crime? Até 2005, o artigo 240 do Código Penal enquadrava o adultério como ato ilícito penal. Isso mesmo, como crime, passível de detenção que variava entre 15 dias e 6 meses. Porém, a Lei nº 11.106 de 2005 revogou todo o conteúdo desse artigo, tirando questões relacionadas ao âmbito familiar do âmbito criminal. Assim, o adultério não é um crime, mas é importantíssimo falar que ele pode gerar causas para reparação. Albert, a traição abre espaço para um processo judicial além do divórcio? Olha, enquanto o divórcio é uma consequência jurídica mais comum para o fim do enlace conjugal, a separação por traição pode envolver outros desdobramentos. O Código Civil é claro ao buscar a proteção do matrimônio, sobretudo ao determinar que entre os deveres de ambos os cônjuges encontra-se a fidelidade recíproca. Sim, o Código Civil prevê que você tem o dever de ser fiel. Está lá no artigo 1566. Ele diz o seguinte: são deveres de ambos os cônjuges. No inciso 1º, fidelidade recíproca. E lá no inciso 5º ele fala respeito e consideração mútuos. Quem trai, descumpre ambos. Assim, se há obrigação recíproca disposta em lei, seu descumprimento está sujeito a sanções. Vale lembrar, também é preceito fundamental em nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 10, a proteção do direito à honra, à imagem e à dignidade. Em alguns casos, a traição gera consequências negativas tão relevantes para a pessoa traída que se fez inevitável a reparação pelos danos morais causados. Em caso de ação judicial a esse respeito, o juízo analisará as consequências que a infidelidade trouxe para o cônjuge traído, como constrangimentos sociais, humilhações e impactos psicológicos expressivos. Apesar do artigo 240 do Código Penal, que, como eu já falei, criminalizava o adultério, ter deixado de existir, ainda há embasamento jurídico para que o traído receba a indenização por danos morais. Mas qual o fundamento para isso, Albert? Eu respondo, lá no artigo 186, complementado pelo artigo 927 do Código Civil, que afirmam, respectivamente, que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente imoral, comete ato ilícito, e aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O mesmo pode ser dito em relação a danos de aspecto patrimonial. Em casos nos quais a descoberta da traição leva a problemas de saúde, como psicológicos, por exemplo, que precisam ser tratados ou que conduzem à incapacidade temporária para o trabalho, pode-se pedir à justiça que o sujeito adúltero faça a reparação financeira necessária. Mas, Albert, como provar a traição em via judicial para obter reparação? Vamos lá. No caso do dano moral, na separação por traição, é necessário observar o nexo de causalidade, ou seja, as consequências reais advindas da infidelidade. Como assim, Albert? Provar a ligação entre a prática do traidor e as consequências geradas pela traição. Agora você deve estar se perguntando que, por se tratar de uma análise subjetiva e de dimensões psicológicas, apenas o depoimento da vítima seria suficiente para condenar o ex-parceiro judicialmente? Mais do que isso, o simples relato de angústia e desencanto natural de uma traição no casamento já seria o bastante para a condenação? Isso vai demandar cautela do juiz para evitar eventual enriquecimento ilícito, ou seja, se exige que a parte lesada na separação por traição traga ao processo provas do fato, como fotos, vídeos e depoimentos de testemunhas. Sobre esse aspecto, vale a pena lembrar que a coleta de dados por força de trabalho de detetives particulares é válida. Está lá na Lei 13.432 de 2017, desde que obtida dentro dos limites legais da profissão. Quebra de sigilo telefônico sem autorização, por exemplo, é crime. Além disso, filmagens devem ser feitas apenas em locais públicos. No entanto, ainda que consumada, a traição por si só não gera o dever de indenizar. Uma vez que a prática esteja configurada, é necessário comprovar as consequências da traição, que devem ultrapassar o sentimento de angústia genérica. Como assim, Albert? Por meio de laudos médicos, depoimentos e relatórios de saúde, que deverão ser anexados ao processo para evidenciar o desencadeamento de patologias severas, como depressão e transtorno de ansiedade. Embora seja tema controverso, se houver provas concretas da infidelidade e, como eu falei, as consequências extrapolarem a dor natural de um fim de relacionamento, há a possibilidade até mesmo de que a indenização alcance o amante. Isso mesmo, pé de pano, você não está imune não. Mas, Albert, a separação por traição dá direito aos bens do casal? Olha, ainda hoje, muitas pessoas pensam que a separação por traição dá direito aos bens do casal para aquele que foi traído. Eu já aproveito para lembrar que a justiça não proporciona vinganças, de modo que a separação dos bens será pouco afetada pela traição, a menos que exista alguma cláusula específica a respeito disso, acordada previamente entre os cônjuges. Em regra, toda reparação financeira acontecerá por meio de indenização por danos morais e materiais. No entanto, a divisão dos bens permanecerá restrita ao regime de bens adotado pelo casal no ato do casamento. Albert, como fica a guarda dos filhos em separação por traição? Boa pergunta. É muito importante entender que os filhos não fazem parte de um jogo de poder entre as pessoas que se divorciam. Por isso, a traição não afeta o direito dos filhos de conviver com o pai ou a mãe que traiu no divórcio com o filho menor. Em um divórcio, a guarda e o direito de visita são situações que buscam beneficiar a criança e não se tratam de formas de punir uma pessoa adulta. A separação por traição só afeta os direitos da pessoa adúltera em relação aos filhos, se ficar comprovado no processo que o comportamento dela pode ser prejudicial para o desenvolvimento saudável das crianças. Então, nada de alienação parental, combinado? Sempre se busca o melhor para as crianças, nada de usá-las como propósito de vingança. Fica a dica. Você pode me perguntar, Albert, qual a tua opinião sobre a traição? Na minha humilde opinião, é um erro. Não deveria acontecer. A vida é feita de escolhas e quando você decide entrar em um relacionamento, ninguém te obriga com a arma apontada na cabeça. Foi você que decidiu. As escolhas trazem consequências, isso serve para tudo na vida. Que consequências? As que eu citei nesse vídeo, que até a lei prevê. Casou, você tem a obrigação de manter a fidelidade, o respeito, a consideração.
Enfim, se você decidiu passar a vida acompanhado de outra pessoa, assumindo um compromisso, o faça. Se em algum momento passou a ter desejo de traição, é porque algo está errado. Se não puder consertar, termine a relação, mas não cometa este erro. Não manche seu caráter, muito menos machuque a pessoa a quem você prometeu amar e proteger. Como falei no vídeo, as consequências negativas são grandes, tanto jurídicas quanto emocionais. Fica a reflexão. Bom, meus amigos, eu espero ter esclarecido de forma clara e objetiva as consequências jurídicas que uma traição e, consequentemente, o divórcio trazem para o traidor. Gostou do vídeo? Deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Te encontro no próximo vídeo. Forte abraço!